O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que, como humano que somos, tem hora que a gente fica um pouco fraco na fé, tem hora que a gente não sabe nem o que dizer, né? Ou diz coisas que não é próprio de um cristão, de um batizado, não é verdade? Olha, meu querido irmão, irmã, hoje é dia de São João Maria Vianney, o patrono dos párocos e o patrono, portanto, de todos os padres. E nós precisamos rezar, orar e orar muito pela nossa igreja, do Papa Francisco ao mais humilde do seminarista, do Papa Francisco ao mais humilde do padre. Reconhecer que ele é homem como nós, pecador como nós, que também erra, que também é fraco, que também vacila. O próprio Pedro, não é? A gente vai ver aqui no Evangelho, ele recebe de Deus, né, um elogio do próprio Jesus, um elogio quando ele fala, né, que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus vai dizer: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és pedra, tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Só que depois, no final aí, a gente vai ver, né? Jesus dizendo que ele vai ser entregue, ele vai ser morto, ele vai ser crucificado, e Pedro vai dizer: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus então vai dizer para ele: Tu és para mim uma pedra de tropeço, vai para trás, afasta de mim. Você pensa as coisas de Deus,
você não pensa, né, as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Olha, é esse Pedro, é essa pessoa fraca, é essa pessoa que, né, como nós, às vezes está assim, não é, meio fraco na fé, meio titubeante. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, Pedro se tornou o primeiro Papa. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas reconheceu o seu erro, foi perdoado, se tornou o primeiro Papa, foi crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia ser crucificado como Jesus. É esse Pedro que, na sua fraqueza, mas que, sobretudo, na sua fortaleza, doou a vida por Jesus. Quantas vezes nós criticamos um padre, não é? Porque ele falou isso, porque ele falou aquilo, porque ele agiu errado, porque ele pisou na bola. Olha, meus queridos, é homem como nós, é ser humano como nós, pode ser pecador o que for, mas naquela hora de perdoar pecados, de eu estender a mão para nos perdoar, é Jesus que através dele nos perdoa. Quando ali no altar ele transforma o pão e o vinho no corpo do Senhor, ele usa ali as suas mãos, e naquele momento as suas mãos, apesar de pecadoras, se tornam santas, e o próprio Jesus se faz nele para transformar aquele pão e aquele vinho no seu corpo e sangue. Olha, não podemos olhar só os defeitos do padre, mas rezar para que ele perceba a graça sobre graça que Deus deu a ele de ser o ministro, de ser o evangelizador, de ser aquele que nos cura, que nos liberta na pessoa de Jesus. Olha, meu querido irmão e irmã, o padre, não é? O sacerdote, o pároco, pode ser o homem mais pecador que você conheça, mas naquele momento de absorver pecados, naquele momento de transformar o pão e vinho no corpo e sangue do Senhor, ali é Jesus na pessoa daquele padre. Precisamos ter essa compreensão, precisamos ter esta certeza e pedir a São João Maria Vianney que interceda pelos nossos sacerdotes, que interceda pelo Papa, que interceda pelos bispos, que interceda pela nossa igreja hierárquica, né? Que muitas vezes, e muitos deles desviados do caminho, mas que foram escolhidos por Jesus para evangelizar, para catequizar, para nos conduzir à vida eterna, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, vamos juntos levar a nossa fé e com a nossa fé rezar pelos padres, rezar por aqueles que estão afastados da igreja, rezar por aqueles que afastaram, porque viram os padres agindo de forma que não lhes convinha. Mas, meus queridos, como homens, devemos rezar por eles e pedir a Deus que os perdoe. E como sacerdotes, pedir a eles o perdão dos nossos pecados, porque eles têm poder de nos perdoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que assim seja. Amém.